notícia sobre Júnior Alonso e outros jogadores explodiu no Vasco. A diretoria já se prepara. Eu vou trazer detalhes sobre todas essas informações. Quero falar também sobre o desejo dele de ir para a Europa. Já foi confirmado. Está tudo sendo preparado pela direção e o departamento de futebol do Vasco. E eu trago tudo para vocês nesse vídeo. Salve você antenado aqui no canal. Meu nome é Lineker Biondi. Estou chegando com tudo nesse momento, nessa quinta-feira, para levar você para pertinho de todas as informações do Vasco. E é claro, você, torcedor vascaíno, vai ficar sabendo de tudo, vai estar antenado de tudo. Mas antes, eu peço aquela moral de sempre. Você que dá aquela força para o nosso trabalho, gosta das nossas participações na coletiva, gosta aí da nossa luta dia a dia em prol do Vasco, das nossas coberturas dentro dos estádios, eu peço para você deixar o seu joinha. O seu joinha é um apoio aqui ao canal. Faz com que você nos ajude, né, nessa caminhada tão difícil e tão árdua para o nosso gigante da colina sempre ser o melhor. E claro, você quer ser membro, quer ajudar o canal realmente, corre ali, vire membro. Você vai ajudar muito a nossa liberdade de estarmos presentes ao lado do Vasco. Então, virando membro, deixando seu like, é um apoio incondicional aqui ao canal. Vale lembrar que se você não é Vasco, você é Flamengo, Fluminense, Botafogo, pode ir embora, esse canal não serve para você. Aqui é o canal do torcedor vascaíno. Então você que é torcedor, é mesmo? Se inscreva aqui no canal, botãozinho inscrito, inscreva-se. Você fará parte do canal que foi criado somente para você, beleza? Nesse vídeo vamos trazer informações importantíssimas. A informação e a notícia sobre o Júnior Alonso e outros jogadores explodiu no Vasco. Eu quero falar sobre essa agitação nos bastidores porque tem decisão contra o Atlético Mineiro no domingo. Quero falar também sobre o desejo de ir à Europa e a preparação da diretoria do Vasco para esse momento, hein? Está tudo sendo preparado, está tudo sendo agitado e eu trago detalhes para vocês. Olha só, informação que agitou os bastidores do Vasco nesse momento, nessa quinta-feira. As baixas que o Atlético Mineiro pode ter na partida contra o Cruz Maltino no próximo domingo. Exatamente isso, tá? Olha só, o Juan Tressoldi suspenso com 3 cartões amarelos não enfrenta o Vasco. O Júnior Alonso, que foi convocado pelo Paraguai para a Copa do Mundo, também deve ser desfalque importante. Líder na zaga do Atlético Mineiro pode estar de fora dessa partida. O Alan Franco, que foi também convocado, só que pelo Equador, também pode ser uma baixa no Atlético Mineiro, junto com Preciado, que também foi pela seleção equatoriana, e o Alan Minda, também, também que o Vasco teve interesse, né? Esse jogador é pupilo da diretoria, o Alan Minda, também, que dá muita velocidade, né? O Preciado e o Alan Minda são jogadores do setor ofensivo que dão muita profundidade ao jogo, né? Que dão muito apoio ao ataque do Atlético Mineiro. Por conta das seleções, vai aí ter problemas para o jogo contra o gigante da colina. Ou seja, o Atlético Mineiro está muito desfalcado, tanto defensivamente quanto ofensivamente, principalmente em peças de velocidade. O Tressoldi, né, ele vinha sendo titular. O Júnior Alonso é um dos líderes da zaga do Atlético, tá? E o Alan Franco é uma peça importante do meio. O Preciado e o Mina são jogadores de frente que dão muita velocidade. Informação que eu trago para vocês aqui que eu recebi de um amigo setorista do Galo, falando aí sobre também e trazendo um destaque importante. Não só o Atlético Mineiro está desfalcado. O Vasco da Gama também não terá Andrés Gomes para o jogo de domingo, onde já temos ingressos esgotados para a Colina Histórica. É isso mesmo, a torcida do Vasco não perdeu tempo. E não foi por conta da vitória contra o Barraca Central, não. A torcida do Vasco esgotou rapidamente os ingressos, porque, obviamente, é uma torcida que apoia e protesta quando tem que protestar também. Vale ressaltar que o jogo contra o Barraca Central, a torcida do Vasco fez a campanha Público Zero e tivemos pouco mais de 3 mil torcedores dentro de São Januário. Obviamente, a questão operacional de São Januário ficou mais cara do que a renda. O Vasco teve, obviamente, eu ainda não peguei ali o borderô do jogo, mas com toda certeza teve saldo negativo nesse jogo
pesando no bolso, né, da diretoria a esse protesto de público zero. Renato Gaúcho, juntamente com o departamento de futebol, mudou completamente a rota e foi com força máxima contra o Barraca Central, dando uma resposta a todos os protestos feitos pela torcida vascaína. Protestos completamente legítimos, completamente apoiados aqui por mim e esse canal. A gente está sempre ao lado de quem, mesmo que de forma ríspida, apoie e cobre para que o Vasco tenha melhores resultados. Tirando da zona de conforto, as coisas andam. Não pode deixar ninguém lá na zona de conforto, né? Enfim, falando de zona de conforto, tivemos, né, minha pergunta aí que viralizou para o técnico Renato Gaúcho, no qual eu cobro a presença do presidente Pedrinho e do diretor técnico Felipe nesses posicionamentos mais fortes diante de problemas institucionais e também da temporada, né? E tá viralizando, mas tem que ser assim, galera. Não pode deixar ninguém dormir até meio-dia. Não pode deixar ninguém na zona de conforto. Tem que entregar o máximo pelo nosso Vasco. Eles têm que ser os melhores. Se não forem os melhores, a gente vai cobrar para que eles sejam os melhores. Beleza? Olha só, quero falar sobre Andrés Gomes, que é desfalque do Vasco no próximo jogo, suspenso, né? Tomou o terceiro cartão amarelo, mas também estará com a seleção colombiana e é desfalque para o jogo contra o Atlético Mineiro. Andrés Gomes é praticamente o time do Vasco no setor ofensivo. Um jogador que tem muita velocidade, muita habilidade, um jogador diferente e, claro, né, vai estar representando o Vasco na Copa do Mundo com a camisa da seleção da Colômbia. Eu falo para vocês, hein? Se prepare, porque a diretoria do Vasco já começa a se movimentar. O departamento de futebol, juntamente com a ala da diretoria do Vasco, já está fazendo todas as movimentações e estudando já um cenário do futuro. Um cenário em que Andrés Gomes, o craque do time, né, o jogador que vem atuando com a camisa 11 do Vascão da Gama, que foi de Romário, está jogando muita bola e estará na Copa do Mundo. E com isso, uma valorização é algo inevitável, mas junto com a valorização tem também os interessados. Eu me lembro muito bem, eu estive na apresentação do Andrés Gomes e ele falou, sim, venha para o Vasco trabalhar bem para voltar à Europa. É um desejo de Andrés Gomes que ele externou, falou na sua coletiva de apresentação que ele quer voltar ao futebol europeu, sonho do futebol europeu. Foi o que Andrés Gomes falou e agora esse sonho se aproxima, principalmente na Alemanha. Clubes alemães já estão de olho na contratação desse jogador. Com a convocação para a Copa do Mundo, as sondagens começam a se intensificar. Os interessados começam a aparecer. A grande valorização da Copa do Mundo fará Andrés Gomes ser alvo com toda certeza do futebol europeu, no qual ele deseja voltar. O Vasco já está respaldado, né? Acionou ali a cláusula, né, de compra do jogador, né? A opção de compra, o valor aproximadamente de 30 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos do atleta e o contrato até 2031, né? Um contrato longo. Estava buscando nessa informação exatamente para a gente trazer para vocês e com isso o Vasco, a diretoria busca se resguardar, busca se movimentar, porque a coisa vai ficar pegada. Então, Andrés Gomes poderá até mesmo já ter tido sua última partida com a camisa do Vasco contra o Barraca Central, dependendo de uma proposta irrecusável chegar da Europa para a diretoria do Vasco, que vai tentar segurar a jogador peça-chave, mas todos nós sabemos, depende do desejo do jogador, que lá na sua coletiva de apresentação era voltar para a Europa, e claro, as questões financeiras que o Vasco hoje busca, né, um novo empréstimo, né? O Vasco já conseguiu gastar praticamente o dinheiro do Ryan, porque busca um novo empréstimo agora, estilo Deep Finance, né, de recuperação judicial, empresas em recuperação judicial, para pagar salários e fluxo de caixa. Então, mais uma dívida para o Vasco e, claro, propostas que chegarão assim, obviamente, né, a justiça, vendo o Vasco em recuperação judicial, o Vasco dificilmente terá que recusar certas propostas porque tem credores para receber, tem situações a serem resolvidas no âmbito jurídico. Então fica mais difícil de segurar, não é tão simples assim e a diretoria do Vasco já se movimenta para esse momento chegar. Queria agradecer a sua presença, quero que você deixe a sua opinião aqui nos comentários. E claro, muito obrigado pelo seu joinha. Se você não deu, corre aqui embaixo, deixe seu like, que ajuda muito aqui o nosso trabalho. Um abraço, saudações vascaínas. Daqui a pouco eu volto com muito mais informações. Valeu!